E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior. E eu sou o Guilherme, e hoje a gente vai inaugurar um novo quadro aqui no Discordância Cast, que são as reviews ou análises críticas, o que você quiser chamar. Exato. E para esse primeiro vídeo nós escolhemos a série The Last of Us do HBO. Bom, Last of Us foi uma série lançada nesse ano de 2023 pela HBO, né? Baseada no jogo publicado em 2013, ou seja, 10 anos atrás, pela Sony, no PlayStation 3 e desenvolvido pela Naughty Dog. E eu gostaria de saber primeiro o que você, meu caro camarada Oséias, acha do jogo, qual que é a sua conexão com o jogo, tudo mais, pode falar. Cara, The Last of Us é um caso de amor completo comigo, né? A minha história com ele começou em 2013, quando o jogo saiu. Na época eu tinha PlayStation 3, mas não tinha a grana para comprar o game, infelizmente. Então eu acabei vendo, como a maioria das pessoas fazem, né, vendo o jogo por gameplay. Na época eu vi o BRKS Edu zerando o jogo, fazendo a saga completa, né, de The Last of Us. E eu me apaixonei pelo jogo ali, cara. Foi uma paixão assim instantânea. Porque era um jogo sobre apocalipse zumbi, né? Final do mundo, e eu gostava muito dessa estética. De ação também, né? Um jogo muito divertido, com uma pegada de narrativa, que eu acho que eu nunca tinha visto algo da mesma forma até então, né? Na mesma época saiu GTA V, né? Em 2013, mas a narrativa é completamente diferente de The Last of Us, né? Então, tipo, eram dois games de gigantes, assim, na narrativa, mas completamente diferente. E The Last of Us me pegou muito nisso, porque, como eu falei até então, eu não tinha tido, assim, muito contato com essa narrativa que ele construiu. Sempre joguei muito Call of Duty, Guitar Hero, God of War, que na época não era focado assim em narrativa também, né, como é o God of War hoje em dia. Então, quando eu vi isso, eu experienciei isso, eu me apaixonei completamente pelo game. Logo em seguida, assim, acho que lá para meados de 2014, um ano depois que o jogo saiu, que eu acho que eu consegui jogar. Eu peguei emprestado com um amigo da escola, o Luan, salve Luan. Ele falou, não, mano, joga aí, zera e depois você me devolve. E aí, quando eu joguei o game, aí foi, tipo assim, ali eu tive certeza que era o melhor jogo que eu já tinha jogado na minha vida. Quando eu zerei aquele jogo, eu falei, meu Deus, sabe? Eu já tinha chorado vendo o gameplay, já tinha vivenciado a história em si, mas você sentir o game, você vivenciar o personagem, né, como um todo, cara, é uma experiência absurda. Ali foi um negócio de maluco. Aí a trilha sonora também era fantástica, né, do Gustavo Santaolalla, né, o argentino. Santaolalla, eu acho que é assim que pronuncia. Toda a estética do game pro PlayStation 3, cara, era absurdo. O jogo, ele, tipo, acho que usava o máximo que ele podia do console. E porque o PS3, ele não era um console tão forte assim também, né? Mas ele conseguia puxar tudo isso. Eu fiquei encantado com tudo. Não é à toa que todos os meus amigos me conhecem, sabem que eu sou maluco por The Last of Us. Quando joguei, fiquei falando sem parar e foi até agora, cara. E foi isso, assim, pro The Last of Us Parte 1, né, que agora é chamado de Parte 1, mas na época era só The Last of Us, né, a minha história foi essa. Eu cheguei a zerar esse game 5 vezes, pra você ter noção. Eu zerei ele uma vez no modo normal, aí depois joguei no difícil, depois mais difícil e uma outra vez só pra falar que zerei. E todas as vezes eu sempre ficava encantado, todas as vezes eu sentia uma experiência diferente e o jogo me conquistava cada vez mais. A minha história com o jogo começou igual a sua também, porque na geração que o Last of Us foi lançada, né, que foi a 7ª geração de consoles, eu tinha um Xbox, eu não tinha PlayStation. Então, o meu contato com o jogo foi pelo YouTube, vendo gameplay. Se eu não me engano, também foi do Edu, que eu assisti. E eu gostei da história, mas eu não me emocionei tanto assim quanto quando eu joguei, que em 2015 eu comprei um Play 4, né, e aí eu consegui jogar o jogo só em 2016, a versão remasterizada. Me apaixonei pelo jogo. O segundo jogo até hoje é o meu jogo favorito da vida, mas eu não vou entrar muito nesses meandros, porque a série adapta só o primeiro jogo.
só do começo até o final do primeiro jogo. Então eu não vou falar do segundo, mas é a minha paixão, assim, do mundo dos videogames, é o segundo jogo, né? Acredito que pra você também. Sim. Então é um jogo que marcou muito minha vida, o primeiro também, justamente por eu ter assistido ele no YouTube e assim como você, ter visto que era um jogo com uma narrativa forte, né? Que antes disso, antes do Last of Us, quem fazia isso, acho que era só o Kojima nos Metal Gear Solid, que tinha umas cutscenes de 30 minutos, de 20 minutos e tal, com uma história forte, mas até lá era só ele que fazia. Nenhuma developer americana fazia esse tipo de jogo com cutscenes grandes e uma carga emocional tão forte, né? Você falou que é um jogo divertido de jogar, mas de vivenciar a história, ele é um pouco sofrido até, né? Porque é um jogo triste, um jogo meio nihilista, meio pesado, assim. E eu acho que, assim, indo pra série agora, eu acho que a série conseguiu pegar todo esse espírito muito bem. Bom, falando agora especificamente da série, né? The Last of Us, do HBO, saiu esse ano, né? 2023, agora em fevereiro, né? Cara, fez bastante barulho, né? Fez bastante barulho porque The Last of Us, o jogo, é um jogo gigantesco, né? Lançado há 10 anos atrás, então muita gente conhece, muita gente já jogou e já vivenciou isso. E quando foi anunciado que teria uma série de The Last of Us, né? Todo mundo ficou ok. Calma aí. Porque todo mundo sabe que adaptações de games no geral, o cinema e as séries no geral, né, assim, cara, é uma decepção, né? O entretenimento, né, fora da tela do videogame é completamente decepcionante. A gente tem alguns casos que a gente pode talvez citar que seria Sonic e pra maioria das pessoas, né, mas eu sei que você não, Gui, Arcane, foram alguns tiros assim, né, que foram certeiros, né, mas perto de tantas outras coisas que já passaram por esse meio, como as próprias adaptações de Resident Evil, adaptações de Mortal Kombat e outros jogos no geral, né? Mario, enfim. Vai ter uma animação agora, mas o filme do Mario, por exemplo, é terrível. Inclusive, a gente tem uma live falando de todas as adaptações de jogos. Eu vou deixar um link no card aqui, Sim. Que a gente falou sobre todas as adaptações, né? As ruins, as boas e tal. A gente tentou chegar no consenso das melhores, mas era tanta coisa ruim que a gente acabou se perdendo nelas, né? Tem esse grande problema, né? No mundo midiático fora do videogame, que, cara, não consegue, simplesmente os caras não conseguem. Tem a história pronta, tem tudo ali pra você se basear, e mesmo assim os caras não conseguem. Então, quando foi anunciado que The Last of Us teria uma adaptação, todo mundo ficou com o pé atrás, porque The Last of Us, cara, é muito sobre a história, né? É muito sobre a narrativa. Tanto é que a narrativa é tão instigante, ela prende tanto você, que quando eu jogava, por exemplo, na sala de casa, os meus pais sentavam pra assistir eu jogar. De tão assim que o jogo conseguia te prender, sabe? A narrativa dele, a história dele, o contexto dele, conseguiam fazer as pessoas, cara, se interessar por aquilo e ficar presas, sabe? Tipo, olhando a tela ali atentamente. Então, assim, quando você você fala, né, que vai fazer uma série, o que você espera é que ela venha e traga essa mesma carga dramática, né? Ao mesmo tempo que a gente tinha ressalva, eu sinto que muita gente também tinha esperança, né? Eu, Sim. incluso, tinha esperança, porque quando anunciaram que era o Craig Mazin, que tinha feito Chernobyl, ia ser o showrunner do Last of Us, junto do Neil Druckmann, que é o criador dos dois jogos, a gente começou a ter um pouco de esperança. Quando anunciaram o elenco, muita gente ficou com o pé atrás em relação a Bella Ramsey fazer a Ellie, mas o Pedro Pascal foi unânime, né? E eu fiquei esperançoso, porque eu sei que ela é uma boa atriz e que ela podia entregar um bom trabalho. Ao mesmo tempo que eu fiquei receoso, eu comecei a pensar, essa pode ser a primeira adaptação de games live action, pelo menos, que é muito boa, né? Eu também fiquei com a esperança quando eu vi que o nome do Neil Druckmann estaria envolvido, né? Eu falei, ok, o criador do bagulho vai estar envolvido, né? Então já é uma esperança para esse projeto, né? Já é algo diferente da maioria dos outros projetos, porque as outras adaptações em live action, geralmente, não têm os seus criadores, né? Uma adaptação que teve e que, assim, deu certo, que trouxe bastante qualidade, né? Não necessariamente é 100% bom. Sandman, né? Que foi adaptado pela Netflix.
e o criador estava envolvido, né? O Neil Gaiman estava envolvido na série. E, cara, foi muito bom, assim, tem uma qualidade muito boa, falam que adapta... Eu não li Sandman, mas falam que adapta muito bem alguns arcos, né, da HQ. Então, assim, quando foi citado que o Neil Druckmann estaria, aí eu falei, ok, é um grande passo para essa indústria aprender como se faz, né? Primeiramente, colocar o criador do projeto envolvido também na série. E a gente é suspeito pra falar, porque a gente é muito fã do Neil Druckmann, né? Pra gente, o 2 é irretocável. Se eles mudarem alguma coisa na segunda temporada, por exemplo, a gente ia ficar meio bravo, né? Porque a gente sabe que o cara entrega um negócio bom nos videogames e que tá prontinho pra virar uma série. Exato. The Last of Us, cara, ele tem, como a gente já falou, né? A narrativa dele é muito forte, porque o jogo é praticamente cinematográfico, né? É um jogo completamente cinematográfico. Você, obviamente, tem os seus momentos de gameplay, de ação, de sequências de ação absurda, com tiro, explosão e tal. Só que quando ele foca em apresentar os personagens, contar a sua história, é totalmente cinematográfico. O roteiro é bem escrito, as cenas são muito bem dirigidas, a fotografia do jogo é muito boa. Você vê aquilo desde sempre, desde que eu joguei a primeira vez, eu falei, caraca, imagina um filme disso. Era inegável que The Last of Us tinha a cara de série ou filme, né? Perfeito. Então a gente ficou no aguardo do que iria sair, né? Qual seria o produto final de tudo isso. A gente acompanhou todos os trailers, todos os spots e tudo mais, todas as novidades de elenco que saíam, inclusive atores dos jogos que iriam aparecer na série, né? E a gente ficou instigado pra assistir, porque é HBO e The Last of Us junto. E a HBO também, a gente não falou antes, mas sempre foi um sinônimo de qualidade, né? E dessa vez a gente achou que não ia ser diferente. Não é à toa que, só pra gente citar rapidamente, a HBO é responsável por Game of Thrones, né? Eu sei que tem a última temporada, mas é responsável pelo começo dela também. Responsável por House of the Dragon, que também foi um grande sucesso agora, né? Que estreou recentemente. Tem a série Succession, tem Chernobyl, né? O próprio Chernobyl é do HBO. E entre outras gigantes séries. Você pode citar algumas que você já viu, por exemplo, que eu sei que você viu mais do que eu. Tem as clássicas Sopranos, tem Leftovers também, que é um grande clássico. Tem True Detective, tem The Wire também, que é uma série muito premiada e muito bem falada que a HBO fez. Então a HBO é sinônimo de Emmy, né? Ela sempre ganha os Emmys quando ela tem uma série parruda pra concorrer. Ela sempre ganhou e agora Succession, que sempre ganha quando concorre. Não tem competidor que consiga, né? Então é isso, a gente tá falando de um patamar de qualidade gigantesco, né? Então você espera que ela faça jus ao nome que é The Last of Us, né? Que é o game. Porque é um jogo gigante, é um jogo de qualidade absurda, né? Mas vamos lá, então, entrar a fundo na série, né? Falar um pouco mais da série, né? The Last of Us tem 9 episódios. Entre eles, os episódios variam ali de 1h, 40 minutos, mais ou menos. 45. E saíram semanalmente, né? A HBO tem esse padrão de sair os episódios semanalmente, todo domingo. Pra começar, ele já começa te jogando assim na sua cara cenas idênticas ao game, né? Fala, vocês não queriam uma adaptação? Então toma aqui na sua cara essa adaptação. O enquadramento, a forma como acontece, a sequência como acontece, a maioria das suas vezes é completamente idêntico ao game, cara. E principalmente o primeiro episódio, né? Que por mais que ele adicione alguns pontos ali que são diferentes do game, né? Como dar esse foco maior pra Sarah, né? A filha do Joel. No game a gente tem um momento de gameplay com ela, né? Como não tem gameplay na série, então eles desenvolvem um pouco mais ali um curto cenário só dela, né? Que é muito bom, eu gostei pra caramba, né? Da Sarah, eu gostei bastante da atriz, por mais que ela apareça por um período curtíssimo, né? Infelizmente. Eu gostei pra caramba da atriz e dessa historinha que é contada ali. Mas aí o jogo não, a série já começa te mostrando tudo que acontece no jogo, como eu falei, em algumas coisas detalhadamente igual, sabe? Em alguns momentos, cenas que a Sarah tá no carro e cenas de explosão de alguma coisa, batida de um carro aqui. Cara, é completamente idêntico.
E essa fidelidade, né, na adaptação, ela não fica só no visual, ela fica também na essência dos personagens e nos diálogos. Tem muitos diálogos que são transcrições do jogo pra série, né? Principalmente entre o Joel e a Ellie, e que se eles ficassem de fora seria uma pena, porque são os diálogos principais do jogo que desenvolvem a relação deles e que mostra a intenção deles um com o outro e consigo mesmos, né? Então acho que a série conseguiu pegar muito bem isso. Pra quem não se ligou ainda, esse vídeo vai ter spoilers, tá? Só pra avisar. Eu acho que é bom deixar detalhado aqui. Mas a série, ela consegue bastante fazer esse desenvolvimento, né, com os personagens. Como você falou, ele tem cenas que eles pegam a transcrição exata, né, do roteiro que tá no jogo, das falas que estão no jogo em si, né, o primeiro, e coloca ali pra gente em tela. Mas em alguns momentos eles mudam também, né, obviamente, porque é uma adaptação, né, pra deixar claro, não é copia e cola, é uma adaptação. Então, muitas coisas que às vezes podem funcionar no jogo não vão funcionar na série de televisão, né? Então, em alguns momentos eles mudam algumas coisas, mudam alguns acontecimentos. Um ponto que todo mundo ficou sentido, por exemplo, que eles deixaram claro que mudou antes mesmo da série estrear, foi a questão dos esporos, né? Que no game é um contexto narrativo importante, né? Ele é mais importante no segundo jogo, mas não deixa de ser um elemento narrativo importante para o contexto geral do game, né? Para aquele universo. Porque em muitos momentos os personagens eles se veem obrigados a usar uma máscara de gás e ter esse cuidado para a máscara não quebrar e tudo mais. E na série não tem os esporos para espalhar os fungos do Cordyceps, né? Então, assim, isso já foi um elemento que foi alterado. E alguns outros elementos que vão, ao decorrer da série, vão sendo alterados. Tem personagens que mudam completamente seus destinos, personagens que alteram a forma que o personagem agia de outra forma, enfim. Mas em alguns momentos funciona, em outros talvez nem tanto. Essa questão narrativa, por exemplo, do fungo, eu acho que poderia ter sido incluído, né? Eu acho que poderia ter estado ali na trama, porque eles usam a desculpa de que o Cordyceps ele se espalha de forma diferente, né? Na série, ele, por exemplo, fica presente na boca dos infectados e ele fica ali vivo, como se fosse vários filetinhos, né, do fungo ali, e ele espalha isso ao arranhar, ao morder. Eu confesso que isso pra mim não me pegou tanto na série. Beleza, se você não for mordido, então você não corre risco nenhum. Enquanto no jogo tem isso, do tipo assim, beleza, não é só a mordida, tá ligado? Às vezes é mais fácil você lidar com um infectado do que, sei lá, se respirar o esporo, o que você faz, sabe? Então eu acho que isso foi um elemento que eu acho que podia ter sido mantido. Eu concordo com você, porque visualmente eu achei até feio, né? Parece que sai um mato da boca dos infectados e tudo mais. Mas se a gente for falar dos infectados em si, uma crítica que eu tenho é que a presença de poucos zumbis, né? Eu sei que a série não é sobre zumbis, é sobre as pessoas. Sim. Todo mundo sabe disso, o jogo também é assim. Porém, tem momentos de ação no jogo e eu acho que na série poderiam ter mais momentos assim, né? Eu não sei se a HBO quis economizar na maquiagem, alguma coisa assim, porque realmente deve ser muito trabalhoso de fazer aquilo tudo, mas eu achei que a falta da presença dos zumbis, né, com mais frequência, me deu um bode, assim, da série. Eu achei um pouco... Eles poderiam ter colocado mais. Eu acho que não teria atrapalhado a narrativa da série se eles tivessem colocado mais zumbis lá. Isso dos esporos também me incomoda um pouco, mas não é algo que me tira. O que me tira mesmo é a gente não temer por eles encontrarem com os zumbis tempo nenhum, porque parece que não tem zumbi no mundo, sabe? Não tem nem corpos no chão. Às vezes eles estão andando por uma cidade que foi bombardeada e não tem ninguém, não tem um defunto, não tem um esqueleto no chão de algum soldado que morreu, alguma coisa. Então eu acho que faltou isso no cenário, pra gente ter mais medo pelos personagens e fazer com que eles andarem em qualquer ambiente seja uma coisa perigosa, né? Eu não senti isso na série como eu senti no jogo. Eu não fiquei tão apreensivo pelos personagens. Assim, vamos, sei lá, já falar praticamente os pontos negativos, né? Pode ser. É bom a gente começar com uma coisa ruim e depois a gente terminar com coisa boa, né? A gente mais gostou do que não gostou. Exato. Então, assim, esse ponto que você tocou sobre a falta de infectados, eu também senti bastante. Assim que terminou a série, eu falei, ok, mas faltou
faltou isso aqui, né? Porque, assim, você sente isso nos 2 primeiros episódios. E aí depois, você passa a sentir que não tem um senso de urgência, sabe? Um senso de perigo, né? Tipo, real, assim, pô, mano, se eles ficarem ali, eles vão se ferrar ali, vai acontecer alguma coisa, não, sai daí, sabe? Eles têm aquele momento do primeiro episódio, quando tá tudo acontecendo, né? Quando as pessoas estão se infectando, estão se transformando, e aí aquela loucura, meu Deus, olha isso, corre, foge daí, não sei o que. E beleza. Até esse ponto, ok. Aí no segundo episódio, é no terceiro que eles já saem da zona de quarentena. É no segundo que a Tess falece, né? Que ela se sacrifica pra salvá-los e tudo mais, e tem uma horda de zumbis. Então, no segundo episódio, eles estão andando pela cidade, eles estão no alto de um prédio, eles já veem um monte de infectado no chão. E eles estão tudo meio que conectados, né? Ela fala que os fungos nascem no chão, e tipo assim, se você encosta ali naquele chão onde tem um fungo, eles meio que soltam um alerta como se fosse por uma colmeia, assim, né? Por uma rede neural dos fungos, e eles vão pra esse local, sabe? Os infectados. Inclusive, eu me lembrei muito de Stranger Things, naquela parte do Vecna, né? Porque quando eles estão no mundo invertido, se eles pisam nos tentáculos do Vecna que estão no chão lá, eles atraem os zumbis e o Vecna em si. Eu achei legal isso deles estarem conectados de alguma forma. Eu só achei estranho eles tipo, dormirem, né? No chão. Mas eu achei legal eles estarem conectados. A luz do sol passando e parece que eles iam desviando, sabe? Pra não esquentar, uma parada assim. Ou era pra se esquentar. Pra esquentar, porque na série calor, tem, né? Essa explicação que não tem no jogo. No primeiro episódio mesmo, mostra que um doutor falando que os fungos, os cordyceps que existem na vida real, eles poderiam ser um perigo à humanidade se a atmosfera esquentasse, né? E a gente vê isso nos fungos depois, no decorrer da série mesmo. Mas acho que é só esse momento, inclusive, que tem isso. Sim, e é basicamente esses 2 primeiros episódios que trazem esse senso de, caramba, tem infectado no mundo e eles são perigosos. Porque nesse mesmo segundo episódio aí, tem a cena no museu, onde você vê o primeiro instalador, né? E que é absurda, a maquiagem muito bem feita, acompanhada do CGI, né? É uma mistura ali, muito bem feito. É um episódio muito legal. E essa sequência do museu também, eu acho muito boa. O momento em que o Joel, por exemplo, que ele sabe que tem um instalador que tá no corredor, e aí ele precisa carregar a arma, e ele não pode fazer barulho, cara. E aí ele põe a lanterna na boca aqui, assim, e aí ele fica devagarinho. E a câmera mostra que o instalador tá ali no corredor, né? Aí a câmera vai fechando nele e ele carregando aqui a arma. Quando ele termina de carregar e ele vai virar, a câmera abre, o instalador tá aqui já, assim. Pô, é muito bem feito. Esse episódio traz essa tensão, traz esse medo dos personagens serem mordidos ou não. Mesmo que a gente já conheça a história do game, né? Mesmo que a gente já saiba as consequências que vai acontecer com cada personagem, a série consegue trazer esse momento de tensão. Só que é aquilo, né? Os 2 primeiros episódios e depois os infectados, eles são praticamente, mano, jogados pra escanteio, né? Tira esse medo do mal maior, né? Nesse mundo, sabe? A única vez que a gente vê isso depois é no episódio 5, se eu não me engano, que é o do Henry e do Sam, né? E tem aquela cratera que sai uma horda de dentro e tudo mais. E até uma explicação legal que eles falam que os militares prenderam todos os zumbis dentro daquela cratera. Da cratera não, né? Mas debaixo da terra. E por isso que lá não tem zumbis, né? Não tem zumbis lá porque eles estão embaixo da terra. E, gente, a gente fala zumbi, a gente sabe que não é zumbi, é infectado. Mas a gente gosta de falar zumbi porque, querendo ou não, é zumbi, né? E uma coisa também que eu fiquei um pouco bodeado nesse segundo episódio que você falou, é que o Joel e a Tess, eles não sabiam do instalador, não sabiam da existência do instalador. E eles são pessoas que são contrabandistas, já viajaram os Estados Unidos várias vezes e tudo mais. Me surpreende eles nunca terem visto um instalador, sabe? Eles já citam que o Joel e a Tess vivem indo pra fora dos muros, né? A Marlene, ela confia a Ellie neles justamente porque eles têm essa experiência de sair sempre, né? Então, tipo, a série deixa claro isso. Ela não fala que eles não têm experiência. A série deixa claro isso. Né, eles estão quanto tempo em quarentena, né? Quanto tempo que o próprio Joel e a Tess estão juntos ali, como parceiros. Isso também me surpreende, tipo, ele olha o cara, na verdade, tá morto e foi arregaçado por um bicho. E aí, tipo, a Tess e o Joel ficam se olhando assim, tipo, mano, tá, mas que é isso? Sabe? E aí ele fala no alto, eles, fala baixo, pá. Só que, o cara... Todos esses anos não sabia o que era um instalador. É uns pontos, assim, que são alguns detalhes, algumas coisas que acabam te tirando um pouco, né? Porque isso é tão bem explicado e tão bem construído no game
E, tipo assim, são detalhes que podiam estar ali, pô, o cara sabe o que que é, tá ligado? Não é um negócio uau. Ou, como você falou antes, ter a presença, né, de corpos no chão, de esqueletos das cidades que foram bombardeadas, sabe? Essas coisas, assim, que falta um detalhezinho ali pra você entrar mais na narrativa da série, né? Concordo com você. Uma outra crítica que eu tenho à série, assim, negativa, é o fato de que a série, ela foca muito nos personagens secundários e a gente não tem aquele tempo que a gente tem no jogo do Joel e a Ellie andando e conversando, sabe? No último episódio, você percebe que eles estão interagindo, que ela tá falando piadas pra ele tá falando que vai ensinar ela a tocar violão e tudo mais. No começo do jogo, eles mal interagem porque o Joel não liga pra ela, e aí ele começa a ter uma conexão com ela e eles vão conversando. Mas eu não senti muito isso na série, porque eles focaram tanto em outros personagens que nem tem no jogo, e eles acabaram deixando de lado essa relação deles, pra gente conseguir se importar mais com eles e com essa relação deles, porque o final exige, né, essa conexão. Sim. Se a gente não sentir que o Joel a ama tanto e quer tanto protegê-la ou ser possessivo com ela, dependendo da sua interpretação, se a gente não sentir toda essa relação, a gente não vê que o sacrifício que ele fez foi necessário, ou que fez sentido, né? Sim. Eu achei que faltou um pouco disso, dessa relação deles. A série, como você falou, ela acaba focando em alguns personagens secundários, né? Por exemplo, o episódio 3, que é do Bill e o Frank, é um bom episódio, tá? É um baita episódio, né? Uma história de amor dos dois e tudo mais. Conta essa narrativa e muda completamente o que é o Bill do game, né? Porque o Bill no game, ele tá vivo, a gente encontra ele, tem uma sequência de ação absurda até encontrar ele, né? Só que são coisas assim que, tipo, pro videogame funciona e pra série provavelmente não funcionaria. Que, pô, a sequência que você encontra o Bill, o Joel fica preso de ponta cabeça e começa a matar infectado pra caramba, enquanto a Ellie tenta libertar ele. E é um bagulho que provavelmente na série ia ser, tipo, muita forçação de barra, né? Mas sabe o que eu acho engraçado? Você diz isso, que seria uma forçação de barra na série de matar tantos infectados, né? Mas quando a gente assiste o episódio final, ele mata um hospital inteiro de vagalumes e a gente não acha forçação de barra, entendeu? Então eu acho que, assim, pessoas são tão perigosas quanto os zumbis, então a gente poderia ter visto ele matar mais zumbis, né? Não deveria ser assim, pô, o zumbi é super OP e as pessoas não. Porque as pessoas são inteligentes, antes de tudo, sim. E têm armas de fogo. Então eu acho que poderia ter tido isso. Mas o que eu falo deles não focarem na relação do Joe e da Ellie não é nem por eles focarem nos personagens secundários. Eu gostei muito dos personagens secundários. Aquele pessoal que tirou a Fedra do Poder no episódio 5 lá, o Henry e o Sam ser surdo, né, que ele não é no jogo, mas na série ele é, o David ser um pastor e tudo mais, que leva o rebanho dele pra, assim, acreditar que eles estão bem e tudo mais, enquanto eles estão comendo gente e não sabem. Tudo isso é muito legal, é muito legal. Só que eu acho que a série poderia ter sido o primeiro jogo em 2 temporadas, né? Eu acho que seria o ideal, pra ter tempo de focar nos todos os personagens. Os secundários que eles colocaram agora, né? Que não existiam, ou os que eles trouxeram do jogo e deram mais ênfase. E também conseguir focar na relação do Joe e da Ellie, né? Então eu acho que mais tempo seria o ideal. Cara, porque assim, o jogo nada mais é do que você andando pra caramba com a Ellie, tá ligado? E enfrentando infectados, sobrevivendo e tendo essa troca de relação, né, entre os dois, tendo essa conexão dos dois, que vai se afeiçoando conforme vai passando o game, né, porque eles estão atravessando o país, cara. Demora muito tempo pra eles fazerem isso, né, e eu sei que tem os cortes do jogo, que obviamente não vai mostrar você atravessando o país inteiro, mas você tem momentos chaves que a relação dos dois vai ficando mais forte, né. Exato, então, e quando eu digo que seria legal mostrar a relação deles e mostrar eles andando, eu não quero dizer que seria legal mostrar o Joe abrindo gaveta, né? Claro. Que nem o pessoal fala que o Last of Us é o jogo de abrir gaveta. Mas seria deles conversando, dela contando piadas, eles indo na loja de brinquedo ou na loja de instrumento que nem tem no jogo, e ela falando, nossa, que legal, tinha discos aqui, tinha bateria, violão e tudo mais, e ele falando, não, eu tocava violão e tal. E são coisas que eu sinto que eles deixaram só pro final, e seria muito legal se tivesse antes, exato, né? Eu acho também que seria essencial 2 temporadas, como você falou, teria esse tempo, né? Desenvolver os personagens secundários e os principais. Porque, mano, o jogo é isso, cara. É desenvolvimento de personagem. Só que num jogo você tem uma gameplay de sei lá quantas horas, então você tem muito tempo. Um jogo não tem um limite, sabe, para as pessoas não se cansarem. O jogo dá pra você pausar ali, salvar, depois eu volto a jogar aqui e tá tudo certo, né? Então a série, ela, tipo, tinha que entender isso, que, pô, primeiro pra gerar o hype, né?
segurar, não entregar tudo de uma vez e fazer com esse primor com mais, não vou dizer paixão, porque tem muita paixão, né? Eles entregam muita coisa ali que é muito boa, mas pra entregar com esses mínimos detalhes que fariam diferença, né? Com mais esmero, né? Sim, com certeza. Mas nem só de coisa ruim se vive o homem, né? Vamos falar das coisas boas agora, que eu acho que são a maioria. A gente falou aqui alguns pontos que a gente não gostou porque a gente é realmente fã do jogo e chato, mas agora a gente vai falar das coisas boas mesmo. Começar pela atuação do povo, né? Que a HBO sabe contratar o povo e, putz, todos os atores estão maravilhosos nos papéis deles. Eu não vi uma pessoa ser ruim. Inclusive os atores que fazem eles nos jogos, eu achava que eles poderiam não saber atuar num live action, né? Mas os caras detonaram, né? O Troy Baker e a Ashley Johnson foram muito bem, né? A Ashley Johnson fez a mãe da Ellie no último episódio e tudo mais, que é uma coisa que não tem no jogo e eles acrescentaram, que ficou muito legal. Eu adorei ver a mãe dela, como ela teve a Ellie, todo o drama dela ter sido infectada, inclusive talvez ser uma piscadinha pelo motivo do qual ela é imune, né? Pode ter sido porque a mãe dela foi infectada enquanto estava no cordão umbilical ainda, e depois ela tem cortado o cordão umbilical. E outros flashbacks também eu gostei bastante. O próprio primeiro dos cientistas conversando e tudo mais. Tudo isso que eles acrescentaram e as atuações eu achei, putz, impecáveis, assim. O elenco é um negócio inacreditável, assim, cara. O Pedro Pascal não tem o que falar, cara. O cara é bom e ele é bom. Eu só conhecia ele por Narcos. Gosto bastante do papel dele em Narcos, né? Narcos é uma série muito boa. Pelo menos as suas 2 primeiras temporadas. E eu gosto bastante do papel dele lá. Ele também fez Game of Thrones, né? Eu não cheguei a ver Game of Thrones completamente, mas eu sei que ele também era um personagem muito carismático e todo mundo adorava ele, né? Em Game of Thrones. E ele fez o próprio Mandalorian, né? O Din Djarin, que também, por mais que ele fique com um capacete o tempo todo, é muito legal. A atuação dele é legal. Ele sabe interpretar esse cara durão que vai amolecendo. O pai solteiro, né? Ali ele já tava se preparando pra ser o pai solteiro. Então, assim, a atuação dele, cara, é muito boa. Ele sabe fazer esse cara turrão, que não quer saber de nada. A Bella Ramsey, que, pô, sem palavras, mano, é disparado a melhor ali, pelo menos pra mim, cara, ela é a melhor ali completamente. Mas o elenco de apoio, assim, todo o elenco de apoio, que são os personagens secundários, personagens que aparecem até rapidamente, são muito bons e sabem entregar, tipo, o que eles precisam entregar. Eu gostei muito do elenco, gostei muito de como cada um é desenvolvido ali e como eles conseguem fazer. O Troy Baker, por exemplo, ele faz o braço direito do David, né, que é o James. E, cara, ele aparece em um episódio só, é um curto momento dele, mas os momentos que ele aparece, ele consegue trazer esse ar de que ele não concorda com o David, que ele não acha que o que o David tá fazendo é certo, que pra proteger o grupo precisa ser diferente, e tem esse contraponto, assim, sabe? Mas ele tá ali, ele continua seguindo o cara e vai fazer o que o David mandar. E aí você tem a Ashley Johnson, que também aparece por um curtíssimo ponto ali do último episódio, em um pedacinho pra mostrar como a Ellie nasceu e como ela supostamente fica imune, né, ao fungo. Cara, são atuações que, pô, fazem o seu papel, cumprem o seu papel e é muito bom, nada forçado, nada, sabe, que você fala, poxa, podia ter melhorado aí, hein? Concordo com você. Inclusive o ator que faz o Bill e o ator que faz o Frank também são muito bons. O episódio deles é muito emocionante, a gente fica emocionado pelos dois. Inclusive a Melanie Lynskey, né, que faz a Caitlyn, que é a líder da revolução contra a Fedra numa cidade específica, acho que foi no Kansas City. Ela fez uma série que eu gosto muito, que é o Yellow Jackets, e ela é muito boa nessa série, então eu recomendo pra vocês. E assim, ela arrasa, né? Ela faz uma líder meio que não tem dúvida do que ela tá fazendo, né? Apesar de quem tá em volta dela achar que ela tem dúvida, ela não tem nenhuma dúvida do que ela tá fazendo. E ela tá em uma jornada de vingança pelo irmão dela, né? Que a gente entende o motivo também pelo qual o Henry entregou o irmão dela e tudo mais. Mas a gente fica sentido, porque ele foi um traidor, né? A gente não tinha esse background no jogo, até porque no jogo o Henry não fazia parte desse grupo. Ele não tava lá. Ele começa a fugir junto com o Joel da Fedra, né? Não é um outro grupo e tal. Exatamente, isso aí. Então, acho que de destaque são esses, né? Os atores. Tem a Tess também, né? Que a gente não falou muito dela. E a Marlene, a mulher que faz a Marlene. As duas são muito boas. A Anna Torv, que faz a Tess, ela é excelente. Todas as atuações da série são incríveis. Não tem nenhuma que eu falasse assim, putz, essa pessoa não é boa. Todos são bons. Quem faz a Marlene também é a própria atriz
que faz a Marlene nos games, né? É a mesma atriz, foi a única que foi retirada do game e interpretou o mesmo personagem. E entrega também com primor, tanto no game quanto aqui. É muito boa a interpretação dela, muito boa a atuação. O Tommy, que é o irmão do Joel, o ator que faz ele, tá presente na série também, e ele é um soldado braço direito da Caitlyn, né? Ele tá lá junto com esse grupo revolucionário. Tem também a atriz que faz a Abby, spoiler do segundo jogo, mas aí você fica à vontade pra pesquisar, eu não recomendo. Mas ela também, ela é uma personagem do segundo jogo, e a atriz tá aqui como uma enfermeira no final desse último episódio ali, que o Joel aparece, né? Ela é uma enfermeira que fica assustada lá e levanta a mão, assim. Então, assim, os caras conseguiram trazer, né, os atores que estavam no game, colocar ali e, tipo, prestar uma homenagem pra eles, né? Eles atuam muito bem, por mais que alguns tenham uma passagem rápida, mas, pô, você vê o respeito pela obra, né, que o próprio autor tem, e o respeito pelas pessoas que trabalharam naquela obra, né? Não é só o Neil Druckmann que tá envolvido, como os atores de cada personagem, e também uma equipe geral, né, que também trabalhou no game e tá ali junto com eles, sabe? Então, cara, todo esse respeito à história em si é muito forte, né? Outro ponto positivo é o CGI, né? O CGI que, assim, a gente pensa em CGI no quê? Filme da Marvel, coisas assim. Mas numa série pós-apocalíptica, o CGI é importantíssimo, né? Porque todo o fundo, com os prédios caídos e as explosões e tudo mais, é tudo CGI. E muitos zumbis também são CGI. Tem muita maquiagem, mas também tem muito CGI quando tem hordas e tudo mais. Ou no próprio instalador, como você tinha mencionado antes, né? Eu acho que ele tá imperceptível, assim. Você não consegue saber o que é CGI e o que não é, no que se diz respeito ao fundo, né? Primoroso também. Cara, sem palavras pro CGI também. Tá muito bem feito, muito real, né? Você sente que eles estão naquela ambientação. Por mais que possa ter várias telas verdes ou azuis ali, você sente que é aquela ambientação, que a cidade tá daquele jeito, que tudo ali tá devastado, enfim. As hordas de zumbi, por mais que sejam CGI, você sente uma veracidade nelas também. Um momento do episódio 5 também, se eu não me engano, que é quando eles acham a cratera, né, que abre aquela cratera e sai, por exemplo, o Blooper, né, ou o Byaku. Muito bem feito. O Byaku também, ele foi basicamente todo construído em maquiagem e prótese, né? Só que tem um CGI nele, né? Pra movimentação dele ficar mais fluida e tudo mais. E, cara, é muito bem feito, sabe? A hora ali da ação é que aparece muito instalador, muito infectado. Então, tipo, poderia muito bem você ver uns flutuando ali, ou uns, sei lá, às vezes tendo uns glitchzinhos fraquinho, assim, de detalhe, mas não, é tudo, cara, nos detalhes, assim, os caras acertam em tudo, na ambientação, como aquela grama vai estar não sei onde na parede ali, por que cresceu daquele jeito. É muito bem feito mesmo. Outra coisa muito boa é a direção, né? Eu achei que a direção do primeiro episódio, que eu acho que é do Craig Mazin em si, não é tão boa assim, mas eu acho que só cresce depois. O segundo já é do Neil Druckmann, e o cara domina, né? Essa é a diferença, inclusive, do jogo pra série, né? As séries de TV, geralmente, tem um diretor diferente por episódio, e o jogo, ele é inteiro dirigido por uma pessoa, então ele mantém uma identidade. Na série, várias pessoas podem dar a sua visão daquele mundo, né? E eu achei que muitas foram muito boas, assim. Principalmente o próprio Neil Druckmann no segundo episódio, o diretor do terceiro episódio, que eu não vou saber quem que é, e do último também, eu achei excelente. Não mudaria nada, muito bons. E eu acho que só o primeiro episódio falhou um pouco nisso daí, entendeu? E mais um ponto, assim, interessante é o roteiro, né? Cara, não tenho que falar muito em questão de, às vezes, algum ponto negativo. Eu não acho que... A gente citou alguns pontos negativos na questão narrativa, né? Mas o roteiro, no geral, pô, é excelente, assim. A troca de falas de cada personagem é muito boa, muito pontual, mesmo quando se altera do que é o game, né? Do que é o trabalho original, é muito bom e muito bem feito, né? As adaptações são muito bem feitas, tem conversas do Joel que não tem no game, coisas da Ellie que não tem, dos personagens no geral, né? Cara, o roteiro é muito, muito bom. Principalmente quando é Joel e Ellie juntos ali conversando um com o outro. Ali eles acertam muito no roteiro, cara. Muito, muito mesmo. Mas eu gosto muito do roteiro do episódio 8.
por exemplo, que é do David, né? Eu acho muito bom o roteiro desse episódio, porque é o David ali com aquela questão, né, de ser um pastor para aquele grupo, e aí você tem um monólogo dele lendo a Bíblia e falando sobre Deus para eles e tudo mais. E, cara, ele acerta nos pontos quando vê alguém, tipo, alguém do grupo que tá meio aflito ali, a forma como ele fala com aquela pessoa, as colocações ali das frases, cara, eu achei excelente. É um bom episódio, muito bom episódio. Pô, o roteiro em si, eu acho que não tem, eu pelo menos não tenho o que reclamar, sabe? E no caso do David mesmo, né, a gente não falou do ator, mas assim, o cara com esse texto, ele consegue entregar, assim, uma percepção pra gente de que ele realmente acredita no que ele tá fazendo, né, na palavra de Deus e tudo mais. Só que ao longo do episódio, você vai vendo que, na verdade, ele tá se aproveitando da situação do Cordyceps pra poder mandar nas pessoas, pra poder ser o líder dali, pra ele poder ter comando e poder sobre aquelas pessoas. Tanto que ele dá um tapa na menina que pergunta se eles vão fazer justiça pelo pai dela e tudo mais. Ele dominou aquelas pessoas estão na palma da mão dele. O texto entrega perfeitamente isso. O roteiro, pô, é um negócio... Eu acho importante ressaltar, a gente já falou, mas a direção como um todo, né, dos episódios, principalmente os finais, tem um momento desse episódio 8, por exemplo, que é um momento de sem fala, só tensão pura. Pô, é um momento que a Ellie tá lutando pela sobrevivência dela, o David tá querendo pegar ela, não só pra matar ela, mas também queria abusar dela, né? A gente vê isso ali no finalzinho, quando tá tudo dando uma merda. Os momentos de tensão que é passado ali, né? Que o roteiro, ele tem esses momentos, né? Tá inserido isso, o roteiro não tem só as falas, né? Mas no geral, assim, cara, como é escrito essa cena, como foi feita essa cena, cara, é excelente. E passa essa tensão, essa brutalidade, né, do David. Você sabe que o cara é maluco e que, mano, a Ellie precisa sair dali, você fica tenso e desesperado. E assim que ela sai, aquele momento dela e do Joel, em que tem uma troca de fala rápida, né, só do Joel falando, tá tudo bem, sou eu tô aqui. E aí ela fala, ele tentou e para. E aí fica os dois se olhando. Pô, esse momento de silêncio dos dois se olhando e ele abraçar ela e, tipo, só depois olha pra ela, põe a blusa nele e sai andando. Pô, isso é, cara... consegue trazer uma sensação, eles têm uma conexão muito forte, sabe? Eles conseguiram construir isso, né? Através do roteiro, dos personagens, com a troca de ideias que eles têm com o passar da série, e você sente ali naquele momento, falar, ok, eles têm realmente algo muito forte aqui entre os dois, essa ligação entre os dois é um negócio que não dá pra explicar, sabe? O Last of Us, ele é visceral, né? Eu acho que é a palavra que você tava procurando antes. Capturou perfeitamente a alma do jogo, que é visceral. É bonito, então te dá aquela emoção, mas ao mesmo tempo tem muita desgraça acontecendo, né? E a Ellie, nesse 1 ano que ela passa com o Joe, indo de um lado dos Estados Unidos até o outro, ela passa por muita coisa. Quase ser abusada. Ela mata uma pessoa pela primeira vez. Assim, ela fala que matou a Riley, né? Mas a Riley já estava transformada. E ela teve que matar uma pessoa que não estava transformada. Ela matou um ser humano que estava em sã consciência. Então ela passa por muita coisa, muitos traumas e tudo mais. E aí isso leva a gente pro último episódio, que traz a discussão ética do jogo. Ela queria ser sacrificada para salvar a humanidade depois de tudo que ela passou. Olha a falta que a terapia faz pra uma pessoa no mundo desse, né? Porque não tem psicólogo nesse mundo, e aí ela não tem com quem falar dessas coisas, ela não quer falar sobre isso com o Joe. Então ela reprime todas as emoções negativas que ela tem, e ela fala, eu quero me sacrificar, porque eu sou a pessoa que pode salvar a humanidade do fungo. Então ela tem esse pensamento, e o Joel tira isso dela, né? Porque no final da série e do primeiro jogo, ele chacina todos os vagalumes, basicamente, pra poder salvá-la, né? E aí a gente fica nessa discussão, será que o Joel tava certo por salvá-la porque era uma pessoa que ele amava, e os vagalumes não deram essa escolha pra ela, né? Eles não perguntaram pra ela, você quer se sacrificar pela humanidade? Eles simplesmente iam fazer isso e pronto, acabou. Ao mesmo tempo a gente fica, putz, ele matou todos os vagalumes, ele matou muita gente, ele matou o único doutor que poderia curar a humanidade toda. Então a gente fica nesse dilema, né? E capturou perfeitamente isso, eu achei. Então, eu tava vendo hoje o pessoal falando isso no Twitter, por exemplo. Pô, em todos esses anos acho que eu nunca tinha parado pra pensar no ponto que
os vagalumes não perguntaram pra ela, tá ligado? Eles são apagados lá por uma granada de concussão, e aí são levados, e a mina já entra pra sala de cirurgia, já faz exame, os caramba. Beleza, ela pode ser a cura pra humanidade, mas os caras cagaram pra escolha dela. E aí, obviamente, isso claro que não se defina que a partir desse momento você faça uma chacina no hospital. Não se justifica, né? Não se justifica isso. Só que, tipo assim, é isso que faz você pesar, sabe? Porque The Last of Us não é um jogo que tem o lado certo e o lado errado, né? Eles dão isso no primeiro jogo, e no segundo jogo tem muito mais disso, né? Muito mais desse contexto. Mas no primeiro jogo você já fica com isso na cabeça. Pô, o que ele fez é certo, tá ligado? E a série faz isso também. Porque você vê, por mais que as cenas de ação não sejam, pô, tiroteio pra todo lado, barulheira, explosão, e o Joel correndo e tal, só mostra ele passando por aí, pô, passa aqui, derruba, com uma trilha sonora de fundo, um negócio mais assim, tipo... Vamos. Não que tenha sido ruim, eu não acho que foi ruim essa cena no geral. Eu acho que podia ter sido estendido um pouco mais e ter tido uma ação mais prolongada, assim, mais sequencial, né? Mas eles conseguem passar o que eles querem passar nesse episódio. Você vê o cara mata todo mundo, cara. Mata todo mundo que tá ali naquele hospital de vagalumes. Tira a Ellie de lá. Mata o médico que era o único que sabia o que fazer. E aí depois, quando ele tá fugindo, a Marlene para ele ainda vai lá e mata a Marlene, mano. Meu Deus, Joel, cara. Eu tava vendo isso e falei, pô, o cara, ele chegou ao ponto de sacrificar própria humanidade, não só dele, mas a humanidade, o mundo, né? Pra salvar a garota que ele ama, que ele vê como uma filha pra ele. Eu falo, tá, e aí? Tá certo isso, cara? Além de tudo, né, da mesma forma que eles não contaram pra ela o que ela ia ter que fazer, ele mente pra ela, na cara dura. Por isso que eu falo, o Joe se transformou num psicopata, é o que parece, né? Porque esse mundo deixou ele tão duro a ponto dele fazer esse tipo de coisa. E você vê que ele mata pessoas desarmadas, os caras que abaixaram a arma e tudo mais. Tudo bem que você pode pensar que ele iria atrás dele depois, né? Mas mesmo assim, o cara tava desarmado e o Joe foi lá e atirou no cara mesmo assim. E com aquela frieza no olhar, né? Que eu senti falta disso um pouco no Pedro Pascal antes, dele ser muito tiozão, uma pessoa legal e tal. Mas nesse episódio ele mostra como que ele consegue ser frio e como que ele consegue ser uma pessoa sem alma, assim, né? E você vê ele chacinar um hospital inteiro de vagalumes, que são pessoas que, pelo bem ou pelo mal, estão tentando fazer algum antagonismo contra o governo opressor, né? E ele vai lá e mata todos eles. Tira a esperança de uma cura que eles tinham. E mata a própria Marlene, né? E assim, é muito legal que o episódio começa com a Marlene pegando a Ellie da mãe, né? A mãe entrega a Ellie pra Marlene, porque elas são amigas. E aí no final o Joel mata ela e tira a Ellie dela de novo. E aí você entende também, por mostrar a Marlene pegando a Ellie quando neném, e o peso que a Marlene tá sentindo no final, por ter que sacrificar a Ellie, né? Mas ela não ter dado essa escolha pra Ellie e tudo mais, foi o que causou a morte dela também. Se ela tivesse falado, ó, Joel, vamos lá então perguntar pra ela se ela quer mesmo. Aí tudo bem, mas como eles estavam desesperados pela cura, isso acabou levando eles ao fim deles mesmos. E aí no final, quando eles chegam em Jackson, o Joel mente na cara dela, corta e o jogo também acaba assim, exatamente assim, e é perfeito. Nossa, cara. Só de lembrar eu fico, mano, meu Deus do céu, cara. O peso, cara, eles mostrarem isso da Marlene conhecer a mãe da Ellie. A Marlene já fala isso no jogo, né? E na própria série mesmo no começo. Mas a gente não tinha tido um vislumbre disso, né? E mostrar, pô, o peso que foi pra ela, porque ela era amiga da mãe da Ellie, né? Ela era amiga da Anna. E tirar a Ellie ali dela porque ela tá morrendo e ter que matar ela ainda por cima, né? Porque ela foi mordida e vai virar um infectado. Você vê o quão pesado é pra ela fazer isso com a Ellie agora no final, né? E só que aquilo que você falou, o erro dela foi não ter dado a escolha pra Ellie. E isso gerou a morte dela e de outros trocentos vagalumes, cara. A atuação da Bella Ramsey, por exemplo, nessa cena final, do próprio Pedro Pascal, mas mais da Bella Ramsey, de ela perguntar e pedir, pô, você jura pra mim que o que você falou sobre os vagalumes é verdade? E aí o Joel fala que jura e tal, e aí ela fica tipo...
Tá. Você sabe que ela não acreditou 100%. Tem uma pausa, né? Ele para um pouco, ele pensa, ele olha no fundo dos olhos dela e fala, eu juro. Ali você vê, pô, ela não acreditou 100%, cara. Você vê no olhar dela, você fala, mano, esse olhar, ela aceitou porque é o que tem pra fazer, tá ligado? Ela não pode fazer muita coisa. Acaba ali, você fala, é isso, não tem o que fazer, parabéns a todos os envolvidos. E se tudo seguir certo, a segunda temporada vai explorar exatamente isso, né? Qual que é a sua nota para a primeira temporada? Eu poderia muito ser um fanboyzaço absurdo aqui, porque, como você mesmo sabe, eu amo muito The Last of Us, como a gente já falou aqui, né? Somos dois grandes fãzaços dos dois jogos, mas justamente por ter alguns pontos que me deixaram meio de fora, assim, e por correr muito, né? Infelizmente, por ser só uma temporada, acaba correndo. Cara, eu acho que eu daria um 8,5 pra série no geral. Tem episódio que se destaca absurdo. O próprio episódio final, o episódio 3, né? O próprio episódio 8 também. São episódios, assim, que eu avaliaria nota 10 facilmente. Mas no contexto geral da série, acho que eu daria um 8,5 pra ela. A mesma coisa, assim. O episódio 9 e 8... 5, o terceiro também são perfeitos e tudo mais. O segundo é muito bom, mas tem algumas coisas que eu não gostei. Então eu acho que eu vou fechar em 8. É uma nota muito boa, é a melhor adaptação de games em live action de fato. Sim. Mas por a gente ser muito fã, a gente sempre exige uma qualidade a mais, né? E aí por isso a gente acha que poderia ter sido melhor. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha gostado, a gente gostou pra caramba. Isso. Então 8 é uma boa nota. E não quer dizer também que só por isso, pela nossa opinião, a série vai ser ruim ou vai ser boa, né? Assistam, tirem suas próprias conclusões. Pessoas, por exemplo, que não jogaram o jogo tiveram uma experiência muito melhor, por exemplo, e tem gente falando, pô, é absurdo essa série, muito boa, não sei o quê. Por a gente já ter jogado, e como eu falei, eu zerei o primeiro game 5 vezes, cara. Então, em muitos momentos, ter jogado foi ruim pra mim, porque aí você já sabe o que vai acontecer, você já sabe isso, já sabe aquilo, por mais que a série te surpreenda em algumas coisas, mude algumas coisas, em alguns pontos muito fortes assim, você acaba, faltou isso aqui, né? Como a gente já ressaltou tudo, faltou isso, isso aqui não tá legal, sabe? E aí você fala, entende? Então assim, pra você tirar sua própria conclusão, vai lá, assiste e avalia você, mas não tô falando que a série é ruim, muito pelo contrário, é muito boa, como o Gui falou, é sem dúvidas a melhor adaptação de games em live action, né? Por mais que a gente saiba que a régua tá muito lá embaixo, porque são pouquíssimas mesmo que se sobressaem nesse quesito, ela acerta em muitos pontos, ela acerta bastante, e não é à toa que ela tá fazendo, pra mim, por exemplo, 8.5 e pro Gui 8 de 10, né? Não é à toa isso. Porque se você for comparar as séries que conseguem acertar, ou filmes, Sonic, por exemplo, eu não dou 8,5. Eu dou, sei lá, uns 6,5 pra Sonic. No máximo, estourado, um 7. Então, assim, ela tá bem ali, tá bem no topo e não tem o que dizer sobre isso, né? Agora a gente só espera que ela suba a régua e que as outras séries, ou filmes, né, sejam tão bons quanto ela e não fiquem pra trás, né? Que ela não seja só um ponto fora da curva. Mas assim, você citou aquilo de, eu queria não ter jogado pra assistir, e eu sinto que assim, se hoje em dia eu pudesse escolher e apagar minha memória e ou jogar o jogo de novo, como se fosse a primeira vez, ou ver a série, eu ainda escolheria jogar o jogo. Porque eu sei que ele é mais completo. É a mesma coisa de um livro, né? E um filme, sim, por exemplo. Eu ainda escolheria o mais completo antes de assistir o outro. Então, eu ainda prefiro o jogo. Mas, eu sou fã, então sou suspeito pra falar. Eu provavelmente escolheria o jogo também. Acho que sem dúvidas nenhuma. Mas eu digo que, atrapalhou ter jogado em alguns momentos. Porque, querendo ou não, você vai comparar, você vai... Caraca, será que vai acontecer isso? Será que não vai? Momentos de tensão que você sabe que não vai dar... não vai matar o personagem, sabe? E principalmente o ponto negativo que a gente tinha citado, falta senso de urgência e falta infectado. Então quando você percebe isso na série, você se desliga completamente desse medo de que eles podem morrer e de que o diretor, o criador vai querer mudar alguma coisa em relação aos personagens, sabe? Vai matar do nada, alguém importante. Eles fazem isso com o Bill, né? O Bill é um personagem importante no jogo e na série ele morre antes mesmo do Joel chegar, mas não é nesse senso de urgência, não é com essa coisa toda do meu Deus, tá dando muita merda, vai morrer. Então, nesse ponto negativo, por você ter jogado o game, você acaba
meio que deixando de lado esse ponto de tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Mas no geral, como a gente já falou, a série ela acerta em muita coisa, que consegue ofuscar a maioria, pelo menos, dos problemas que ela tem, né? É isso aí. A gente gostou bastante da série, mas comenta aí o que você achou. Sim. Deixa um likezinho, compartilha pra quem você sabe que gostou da série ou não gostou, mas assistiu, né? Porque é uma coisa com spoiler, então cuidado pra quem você indica. E as nossas redes sociais estão aqui embaixo. A gente tem um canal só de lives, tá? Que é o Discordância Cast, e a gente faz lives todo domingo às 8 horas, e aqui no canal de cortes a gente faz vídeo também de terça a quinta às 6 horas da noite, tá? É isso aí, galera. Não deixa de seguir a gente também no Spotify, tá? Estamos lá com as nossas lives. O Goy tá fazendo um excelente trabalho aí de postar as nossas lives toda segunda-feira, né? A gente tem um episódio no domingo. Na segunda-feira já tá no Spotify, podcast inteiro lá pra vocês, pra quem não consegue assistir a live, mas quer acompanhar, ouvir a gente. E lá embaixo na descrição tem o canal principal, que é o canal de lives. Aqui você tá vendo no nosso canal de cortes. Tem o nosso Twitter e o nosso Instagram, tá bom? Então não deixa de seguir a gente, por favor, deixa o like, que ajuda muito. Compartilha aí, o Gui já falou e eu vou reforçar. Compartilha, por favor. Mas é isso, galera. Muito obrigado por esse primeiro review aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham gostado. E comenta aí pra gente o que vocês acharam, beleza? É nóis! Até a próxima.